Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Cast com mais uma convidada especial. Eu sou Victor Cardarello e do meu lado, Michele Mega. E juntos estamos trazendo aqui a nossa convidada Patrícia Moura para falar sobre um tema muito importante. Finanças para a vida. Perfeito. E nós não vamos falar só de dinheiro. Nós vamos falar de propósito, nós vamos falar de vida, nós vamos falar de várias áreas em que o dinheiro pode transformar, né? Atuar diretamente com seu poder de mágica transformador. Não é verdade, Patrícia? Verdade. E aqui nós preferimos, assim, que o convidado se apresente, porque ninguém melhor de se apresentar do que falar de si mesmo, né? Do que falar de si mesmo. Então, Patrícia, por favor, apresente aí para os nossos convidados aí, todos os nossos seguidores. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, Vitor, Michele. Estou muito feliz e honrada, né, de estar aqui. Eu me chamo Patrícia Moura, estou educadora financeira, mas antes disso sou mãe, esposa, né, e tenho um propósito dentro da educação financeira. E estou aqui para somar, para poder apoiar, para poder crescer junto com as pessoas. E sou apresentadora também, mentora de casais, sou especialista em finanças comportamentais, uma estudiosa de neurociências, porque todo o processo passa pela nossa mente, né? Até entender que educação financeira não está conectado somente a números e nem a planilha, entender que tem ligação com comportamento, com crenças, com traumas, com infância, né? Ao longo do tempo eu fui entendendo isso e me trouxe até aqui, estudar o ser humano, comportamento, para que a gente possa juntos crescer também na área das finanças. Excelente. Já conheço a Patrícia há bastante tempo, sou uma fã do trabalho dela, eu sempre falo isso para ela. Verdade. E eu quero dizer assim que a neurociência foi um tema que eu conheci uns anos para cá e que destravou boa parte de tudo que eu imaginava sobre o dinheiro. Mas eu quero começar esse episódio de hoje fazendo uma pergunta que é: qual foi o estalo que trouxe você para o mundo das finanças? Essa pergunta é muito bacana, porque me coloca no lugar de estar educadora financeira, não somente com base naquilo que eu estudei, mas também com base naquilo que eu vivi. Porque eu estive endividada, né? Um período da minha vida, dali minha e do meu esposo. Quem nunca? Quem nunca, né? Que atire a primeira moeda. Nós estivemos endividados. Então, em 2014, a gente naquela confusão de compra casa, de faz as coisas, de vive a vida, a gente se endividou e eu falei, caramba, e agora? Eu lembro até hoje, né, que o gerente do banco me ligou, me oferecendo um empréstimo para quitar todas as minhas dívidas. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, que coisa boa. Não tinha conhecimento. Estava entrando num buraco. E eu falei, nossa, que maravilha, eu vou aceitar, porque eu acho que é o melhor dos mundos. Ficamos 8 meses sem cheque especial, sem cartão de crédito. Foi um baque, porque a vida girava em torno do cartão de crédito. E isso foi pra gente, na verdade, uma maravilha. A gente aprendeu a lidar com dinheiro. E aí, dali pra frente, eu comecei a estudar. Falei, gente, não é possível estar endividado. Eu me senti envergonhada, na verdade, quando o gerente do banco me ligou para perguntar o que estava acontecendo. Patrícia, você tem conta aqui no banco há anos, nunca vi você assim, o que aconteceu? Eu coloco a culpa na gravidez, estava grávida. Foram os hormônios, brincadeira. Foram uma consequência, né? Um acúmulo de decisões erradas. Por falta de conhecimento também. A gente, culturalmente, é um país que não tem educação financeira. E comigo não foi diferente. A minha família não me educou financeiramente. Então, comecei a estudar e em 3 anos nós saímos totalmente do endividamento. Quitamos a nossa casa, era uma casa financiada em 30 anos. Nós antecipamos 24 anos do financiamento do nosso imóvel. Quitamos o carro que a gente tinha, quitamos esse empréstimo. E aí, depois me deu um estalo. E eu falei, caramba, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que compartilhar esse estudo, esse modelo, essa maneira de lidar com as finanças de agora para frente com outras pessoas. Aí foi o que eu fiz, foi começar a estudar, me aprofundar para me tornar educadora financeira de outras famílias. Porque eu não me conformava em ver outras famílias passando por essa mesma situação. E aí fui desenvolvendo desde 2017. Aqui estou. Perfeito. A história das pessoas está muito mais ligada à capacidade dela de investimento do que, de fato, números e planilhas, no final das contas, né? Exatamente. Cada história tem sua particularidade.
que é assim como você teve a sua, que fez com que você trouxesse aí a sua educação financeira e que pudesse também compartilhar com todo o seu público hoje. Exatamente. Então a gente pode dizer que as histórias estão além das planilhas e dos números. Total. Educação financeira é de humanas, não de exatas. É verdade. Você falou uma coisa que acontece com muita gente, que é adquirir um empréstimo para quitar outros. E quando a gente passa por esse caminho de aprender a administrar as finanças com educação financeira, a gente percebe que isso é um erro. É um erro sobre outro erro, né? O que você poderia dar de dicas para quem está hoje nessa situação? Então vamos lá. Primeiro, o papel do educador financeiro aqui o que eu costumo dizer, tirar a venda dos olhos das pessoas. A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa aprender a perguntar, a questionar, a entender se aquilo ali de fato é bom ou não para mim. Então, nem sempre o empréstimo ele vai ser de fato ruim. Então, depende do que eu faço com esse empréstimo. É para alavancar um negócio? É para trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata? Só que para eu ter essa noção, eu preciso ter conhecimento. O que é uma dívida cara? Trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata? É o valor somente? Não, é os juros. Então, se eu tenho hoje um mínimo do cartão de crédito, hoje o rotativo do cartão de crédito, 400% no ano. Se eu estou pagando aí 10% ao mês, por exemplo, e eu tenho condições de pegar um empréstimo de um juros ali consignado a 3% no mês, é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. É uma dívida que vai me cobrar um juros menor. Mas isso tem que ser somente para essa situação. Eu tenho que entender que isso tem que ser um basta. Que após a quitação dessa dívida, eu preciso ter uma nova vida, eu preciso ter um novo comportamento. Eu preciso criar um novo hábito. Porque eu atendi uma família uma vez e olha só, o nosso cérebro, ele transforma em hábito tudo aquilo que ele faz de maneira repetidamente. Então, assim, se eu faço toda vez aquilo, o meu cérebro não vai distinguir se é bom ou ruim. Ele vai distinguir que ela repetiu tantas vezes que agora eu vou transformar isso num hábito. Então, às vezes, estar endividado é um hábito. Perfeito. E eu já peguei famílias que viviam anos no endividamento e todo ano, no mesmo mês, renovavam o empréstimo. Todo ano, no mesmo mês. Isso é muito comum. Renovava A gente o vê, por empréstimo. exemplo, nesse meio de consignado para idosos, por exemplo, né, aposentados. A gente vê Funcionário público. Funcionário público. É um como é caos. que é a margem de consignado, por exemplo? Você vê assim a quantidade de desconto em folha. É complicado mesmo, né? E nem sempre negociar, então, adquirir um empréstimo para quitar o outro é errado. Depende muito da real situação. Exato, né? E você tomar a decisão de mudar o seu comportamento, entender que repetir aquilo por anos só consome o seu patrimônio. Né? Então, assim, essa família, por exemplo, que renovava esse empréstimo, pensa, o cérebro entende o seguinte, está tudo bem. Vamos continuar na dívida que chegar em tal mês é só renovar o empréstimo e está tudo certo. Não está tudo certo. Né? Essa família deixou de fazer várias outras coisas para viver em detrimento de renovação de empréstimo. Verdade. Então, a gente olhar para isso e mudar esse comportamento agora é fácil? Claro que não é fácil. Exige planejamento. Exige planejamento. Esse planejamento, quando eu digo, até para o empresário, para as pessoas também que hoje estão passando por uma dificuldade financeira, quais são as dores que essas pessoas, por exemplo, vão evitar se elas conseguirem mudar esse comportamento hoje, para que no futuro elas evitem passar, às vezes, por tantos problemas que o endividamento causa, né? Pois é, essa dor, né? Quando eu faço uma pesquisa e pergunto para as pessoas qual é a sua maior dificuldade hoje quando o assunto é dinheiro, é quase que unânime, guardar dinheiro. É a nossa maior objeção. Nós estamos com a corretora de investimentos aí. Nós não temos ainda nenhum ano. Graças a Deus estamos com um resultado extraordinário. Bom, parabéns. Mas assim, poderíamos estar muito além. Nós percebemos assim essa dificuldade, principalmente quem veio da nossa faixa etária, que não teve educação financeira. E como você disse, o hábito é tudo aquilo que a gente faz repetidamente. A nossa escassez da infância, ela reflete muito no hábito
de hoje e nós estamos passando esse mesmo modelo para os nossos filhos. E aí você usou uma palavra que é responsável por essa mudança de realidade, que é o comportamento. Vamos entrar nesse assunto, que é a sua atuação direta, que é a mudança de comportamento, porque o que eu mais vejo, assim, olha, posso dizer isso com veemência, tá, gente? Porque se tem uma coisa que eu comecei a olhar com muito mais critério, com muito mais atenção, cuidado e principalmente ao amor ao dinheiro, foram de alguns anos para cá, principalmente quando o tema da neurociência entrou na minha vida. Porque até então era assim, ó, dinheiro não parava na minha mão. Entrava e saía, eu já comprava, eu já tinha necessidade de investir na aquisição de algum. Ia para a estética, ia para casa, mas eu não tinha a mentalidade de fazer ele multiplicar, ele trabalhar para mim. Eu é que trabalhava para ele, trabalhava esperando ele chegar. Então, esse comportamento faz toda a diferença entre a mentalidade rica e pobre. Como que uma pessoa hoje, qual o caminho mais, não vou dizer o mais fácil, o melhor caminho para essa mudança de mentalidade? Eu vou até complementar essa pergunta da Michelle. Talvez ao longo dessa sua trajetória você tenha tido alguma história de alguma família ou de alguma pessoa, de um indivíduo, de um empresário que mudou o comportamento e que hoje, através dessas mudanças de hábitos, de comportamento, que fez com que você realmente olhasse e falasse, nossa, é por isso que eu faço hoje o meu trabalho, é por isso que eu tô aqui, por isso que eu quero fazer por muito mais anos. Sim, tenho vários exemplos, né? Mas tem um casal assim muito especial que eles chegaram inclusive em fases de separação, né? Então tem muitos conflitos, né? Então o casal chegou, a gente tá em fase de separação, mas a gente quer dar mais uma chance e a gente acha que as finanças é o caminho. Que responsabilidade, né? E aí a gente trabalhou muito nesse casal, não só o diálogo, mas também essa questão de entender a infância. Então primeiro você tem que ir na raiz. Você tem que ir na raiz. Então, por que você se comporta dessa maneira com o dinheiro hoje? Isso nasce aonde? Não nasce do nada. No caso deles, era o que eles tinham de errado? Assim, o que eles cometiam de... Na verdade, é uma infância com muita escassez, uma infância que você vê a família passando muita dificuldade. Porque o nosso modelo mental de dinheiro, ele nasce até os nossos 12 anos. Ele desenvolve até os nossos 12 anos. Com base em quê? Com base no que eu sinto, escuto e vivo na minha infância. Com os meus principais cuidadores. Pais, avós, professores, tios. E das duas, uma. Ou você vai copiar, ou você vai repelir. Então, se você passa uma fase muito grande na sua infância de escassez, de pobreza, de miséria, ou às vezes vê pessoas tendo que ajudar a sua família para ter o que comer, ou o seu pai está sempre, o tempo todo, não tem dinheiro, não, a gente não pode. Das duas, uma, você vai crescer igual. E aí eu tenho mentorados que têm medo de guardar dinheiro, tem medo de gastar dinheiro, desculpa, porque tem medo de passar dificuldade de novo. E tem aquele que pensa o contrário. Quando eu for adulto, eu não vou passar vontade de nada. Então, primeiro a gente tem que entender essa infância, entender da onde nasce esse comportamento. Com base nisso, a gente vai fazer o quê? Ok, minha mãe e meu pai me deu o que podiam. Esse era o conhecimento que eles tinham. Então, o que eu, agora adulto, responsável, vou fazer daqui para frente? Se eu continuar mantendo esse padrão, a minha vida vai ficar melhor ou pior daqui 5, 10 anos? Sim. Aí isso dá um estalo na pessoa. É o que Parece aconteceu papo. comigo. Eu brinco que assim, parece papo de coach. Não, mas aconteceu né? comigo isso. Você falando, eu começo a recapitular a história da minha vida, assim, eu me lembro nitidamente. Ai, que bacana. Foi justamente esse o exemplo, assim. Não é que nunca me faltou nada, graças a Deus. Comida e roupa, por exemplo, e casa. Mas eu não tinha tudo que eu queria. E eu também não tinha como pedir, porque eu não ia receber. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu não quero passar por isso quando eu for mais adulto. Então eu tive que correr atrás e criei várias outras oportunidades na minha vida, onde hoje, graças a Deus, eu me realizei financeiramente. Mas Olha que bacana, teve essa consciência, né? mas foi justamente esse start, de você não querer depender de ninguém e de nada e correr atrás do seu próprio caminho. E tem gente que consegue esse start sozinho, e outras pessoas precisam de ter uma ajuda, né? Alguém Sozinha eu não consegui. né, que dá esse empurrão. Então eu falo assim, o papel do educador financeiro, do consultor, a gente está aqui justamente para isso. Então a gente conseguir identificar
o que estava arrastando esse casal para o endividamento e para essa confusão toda conjugal envolvendo dinheiro. E dali para frente a gente começou a trabalhar essa questão de tornar hábito as coisas boas das questões financeiras. Então, eles começaram a poupar, começaram a criar reserva, começaram a ter mais diálogo, a pensar mais no futuro, sem deixar de viver o presente, que eu acho que é uma coisa muito bacana aqui dizer que não é para me tornar uma pessoa mesquinha, um avarento, que só pensa no futuro, né? E não ajudo ninguém, guardo dinheiro para mim, tipo patinhas. Não é isso, né? Então, eu pensar que eu posso ter um presente muito bacana, confortável, legal, gostoso, mas não ser irresponsável com o meu futuro e o futuro da minha família, né? Então, a gente foi passando por um processo e hoje eles estão, assim, super bem. Inclusive, tinha um sonho de sair de um lugar, né, da periferia, de morar num apartamento de frente para o mar. Tivemos lá esse ano para visitá-los, no almoço, num apartamento de frente para o mar. Então, assim, essa mudança de mentalidade, primeiro eu preciso mergulhar, sabe? Porque o endividamento, ele é a ponta do iceberg. O que está no profundo? Que eu falo, o que está ali que rasgou o casco do Titanic e ninguém viu? A gente tem que ter coragem de olhar para isso, e não é fácil. Tem uma fase da minha mentoria, que é o Raio-X das Finanças, que tem mentorado que manda mensagem para mim e fala, eu não estou dando conta de fazer, eu estou com enjoo, eu estou com tonteira, eu não dou conta de olhar para isso. Porque é um encontro doído, é um encontro desafiador. Porque é um comportamento, é um encontro doído. E, por exemplo, você disse aí, você contando, você foi falando da minha vida, né? Eu já sou daquela que teve uma infância bem escassa, e quando eu falei, quando eu crescer, eu vou ganhar bem e não vai me faltar nada. Então, por isso... Que o dinheiro não parava na sua mão. Que o dinheiro não parava na minha mão. Até eu perceber o quanto eu pagava, quanto dinheiro ia pelo ralo com juros e outras questões. E aí, o que eu percebo, Patrícia? Muito disso hoje é descontado nas empresas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vira adulto, a gente vai trabalhar. É de onde vem a nossa fonte de renda. Se você vê as pesquisas do que mais satisfazem as pessoas, o salário nem é o primeiro lugar. A satisfação está em outras questões. No entanto, na hora que acontece um problema financeiro, o que ela diz? Ganho pouco. Então, dentro dessa necessidade, que eu acho importantíssima, você vem realizando esse projeto, que é Finanças para a Vida, e que algumas empresas já têm abraçado a causa, porque olha para dentro de si. Claro, isso está presente em todas as empresas. Eu acho que eu me arriscaria a dizer em 100%. Sim. Não é verdade? Sempre vai ter alguém com a necessidade de uma educação financeira, de precisando rever sua história. Explica pra gente sobre esse projeto, que o pouco que eu vi ali me encantou. Eu vejo como uma solução para muitas causas aí no mercado profissional. Bacana. Como nasceu, né, o projeto Finanças para a Vida, que na verdade coincidiu com o nome do projeto de uma empresa que eu estou atendendo agora. Já atendi mais de 800 famílias, já estive dentro dos lares, né? Seja online, Brasil, Estados Unidos, Portugal. O brasileiro vai embora do país, ele leva a cultura junto. Então, ele está em outro país, ele me procura para poder organizar as finanças. Então, estando dentro dos lares, o que eu identifiquei? Que o pai de família, a mãe de família, ele tem muitos problemas dentro de casa, muitos desafios dentro de casa quando ele está endividado. Irritabilidade, falta de paciência, insônia, depressão, autoestima, ansiedade, ele não consegue dormir, enfim, uma série de coisas, e ele vai levando a família junto, a esposa, o esposo, as crianças, vira aquela coisa. Só que eu comecei a entender que se ele está assim em casa, ele também, a mãe de família, o pai de família também está assim na empresa. Sim, com certeza. E se ele perde o emprego dele porque ele não está performando, ele não está entregando, ele não está sendo criativo, ele está tendo absenteísmo, presenteísmo, o que vai acontecer? Piorar. E eu falei, não, então eu preciso levar todo esse meu conhecimento que eu construí aqui dentro dos lares, eu preciso levar isso para dentro das empresas. Porque o colaborador que está endividado, ele produz menos, de 15% a 20%. Ele está suscetível a risco. Então, se ele é um colaborador que opera uma máquina e ele está preocupado com as dívidas, olha o risco que ele está correndo para a vida dele e para a vida de outro. E ele faz renda extra, ele faz Uber depois do horário, ele faz um monte de coisa, ele volta cansado para trabalhar no outro dia. Olha o que acontece.
Ele começa a achar que a empresa é culpada porque o salário dele é pouco, mas não é o salário que é pouco. Ele não está sabendo administrar esse salário. Então, tem uma série de coisas envolvidas dentro desse processo e eu falei, eu preciso levar isso para dentro das empresas. E comecei a trabalhar esse programa, Finanças para a Vida, por meio de palestras, workshop, atendimentos. Tem empresa que me contrata para atender os colaboradores de forma individual, fazer roda de conversa, falar sobre tigrinho, sobre bets, que é uma epidemia que a gente está vivendo hoje, falar sobre empréstimo consignado, falar sobre presente, sobre futuro, sobre família, falar sobre família empreendedora. Por que não abrir as portas da empresa para trazer aquela esposa que faz um bolo de pote, que faz um docinho, e o colaborador quer vender na empresa e muitas vezes ele não pode? Sim. Por que não trazer essa família empreendedora para a gente fazer uma palestra de precificação, uma palestra de como vender o seu negócio, investir? Então, as empresas, nossa, que bacana. Vem a NR1 também, né, que vem com essa questão da saúde mental e a educação financeira, as finanças acabam tendo um envolvimento muito grande, mas tem empresa que está conseguindo olhar para além disso. Tem empresa que tem esse olhar para o ser humano. É o que eu falo, vamos olhar para aquela pessoa que está atrás do boleto? Sim. Né? Quem é que está atrás do boleto? Existe um ser humano ali. Existe um pai de família com sonhos, uma mãe de família com sonhos. E por que não a gente ser ponte para isso? Por que essa empresa não pode ser uma ponte entre essa pessoa, a família dela e o sonho? Porque a empresa ela vai ter resultado com isso. Ela vai ter um funcionário mais criativo, menos estressado, mais tranquilo, deixando a harmonia do ambiente mais legal, porque o colaborador vai entender, nossa, a empresa me quer produtivo, mas ela me quer feliz também. Ela quer que eu realize os meus sonhos. Ela traz a minha família para dentro da empresa para também ter educação financeira. Porque, às vezes, o colaborador, ele recebe o dinheiro, mas é a esposa que gere, é a esposa que administra. Então, por que não trazer também para a gente falar sobre esse assunto? Então, tem gerado resultados muito bacanas. Assim, as empresas estão muito abertas, eu estou muito feliz, né, com esse projeto. Nasceu no meu coração em 2019, quando eu trabalhava na Áticos, e a Áticos abriu as portas da empresa para que eu desse palestra lá, mesmo sendo funcionária. Então, assim, a gente via semanalmente o resultado. O colaborador vindo trazer informações. Olha, eu consegui economizar tal coisa. Olha, eu consegui fazer tal coisa. Eu conversei com meu filho sobre finanças e descobri que ele investe. Cara, o resultado é inacreditável. Mas é um processo também. Uma palestra funciona? Funciona, é uma semente, mas ela gera muitas vezes um grande resultado? Depende do coração, né? Eu falo que quando a gente joga a semente, a gente tem que encontrar um solo fértil, né? Se a gente encontrar esse solo fértil, vai dar certo. Mas eu estou criando junto com as empresas programas. Então a gente senta, entende a estrutura daquela empresa, aquela demanda, e a gente vai construindo juntos. Então, para essa empresa funciona uma palestra a cada 2 meses e um workshop no meio, uma roda de conversa, um atendimento individual aqui para a equipe operacional, né? Fazer um quiz aqui com a galera. Então, a gente vai desenhando esse projeto juntos. Não é um produto de prateleira que eu pego e falo, toma isso aqui. Não, a gente constrói juntos. É muito legal. Personalizado, né? Totalmente. Eu venho pensando sobre esse tema que você acabou de explicar, porque a mentalidade das pessoas, elas acabam transformando elas numa prisão. Porque elas ficam num estado onde elas se tornam aquilo. Elas não estão naquele estado. É diferente. Então, às vezes, a pessoa que é mais humilde, ela acha que não tem condições de ser algo diferente. Perfeito. E ela vive o estado dela naquilo como se ela tivesse que ser aquilo pro resto da vida. Como se ela fosse uma pessoa humilde. Mas isso é um estado em que ela se encontra. Então, ela pode muito bem mudar através do comportamento, da mentalidade, de programas, por exemplo, que você vem fazendo com as empresas, desde um colaborador de uma empresa ou até mesmo de um autônomo que pretende, às vezes, ser um grande empreendedor. Então, o que mais me preocupa hoje, como sociedade, é justamente ver que as pessoas hoje, elas se tornam aquilo que elas pensam. Mas elas não são, elas estão. Então, a ideia é que a gente pudesse, né, não só aqui na ConectaCast, mas através dos programas e através de cada vez mais empreendedores que queiram mudar essa realidade da sociedade, mostrar que vocês estão numa situação de vulnerabilidade, mas que vocês podem sair através do comportamento, da mentalidade de vocês. Total. E é o que eu venho falando muito nesses últimos tempos, né? Porque eu vejo que a gente, como sociedade, a gente vê o que está acontecendo em termos políticos, macroeconômicos e tudo, e eu enxergo, pelo menos isso é a minha visão, né? Mas eu vejo que tudo que vem acontecendo está muito mais ligado à capacidade de raciocínio e mentalidade das pessoas, porque elas estão num estado de vulnerabilidade total, onde elas se encontram naquela situação e não conseguem sair daquilo. E elas acham que, para que elas possam sair, elas precisam de ajuda, e o assistencialismo entra como se fosse a única forma de resolver os problemas da sociedade. Se acomoda, e elas se
acomoda e fica numa prisão onde ela não constrói de fato a própria vida e conseguir realmente alcançar grandes feitos como ela pode, porque ela é um ser humano assim como todos nós e com certeza ela tem capacidade se ela for instruída e a gente liderá-la para que ela consiga fazer. Perfeito, perfeito. Eu falo que o meu trabalho tem justamente essa missão. E eu estive numa empresa fazendo palestra e foi muito legal que era uma equipe bem operacional, assim. Eu gosto dessa equipe, sabe? Eu gosto dessa turma, assim. E eu vou criando conexão com eles antes da palestra. Eu não gosto de ser aquela palestrante que entra como estrela, porque protagonistas são os colaboradores e não eu. Então, eu já monto uma estrutura de maneira que eu estou na porta recepcionando, perguntando o nome e tal. E eu lembro que eles estavam, tipo assim, né, meio desconfiados. Quem é essa menina? Vai fazer o quê aqui na empresa e tal. Eu consegui criar uma conexão muito bacana com eles, contando a minha história também, né? Não venho de berço de ouro, é uma construção, né? Também já estive endividada. Então, peraí, ela já Gente tá falando da a minha gente. língua, gente da gente, né? E teve uma hora que um colaborador levantou a mão e pegou o microfone, pediu o microfone e falou para mim assim... Porque eu falei, gente, pensa comigo, uma nação educada financeiramente, independente do governo, Exato, uma nação educada financeiramente, ela pensa, ela questiona, ela pergunta, ela não se torna dependente daquilo ali. Aí o colaborador perguntou, falei, o que vocês acham? Como seria uma nação educada financeiramente? Ele pegou o microfone e falou, inclusive, eu acho que o endividamento, ele é intencional. Com Cara, certeza. aquilo, tipo assim... Sabe? Soco no estômago. Eu falei, exatamente. De maneira boa e de maneira ruim, porque Exato. o endividamento saudável Com certeza. é você Exato. alavancar. Os dois Porque lados. existem dívidas ruins e dívidas boas. Com certeza. Mas quando ele falou isso, eu falei, exato. Quando a gente olha para o endividamento ruim, ele é intencional, porque você vai ficar preso na roda dos ratos para toda a vida. Toda a vida. Entende? Vai alimentar o sistema. Porque eu falei, vamos pensar comigo. Se todo mundo pagar o cartão de crédito em dia, o que vai acontecer? E os juros? Quem vai receber juros? Não vai ter juros rolando no mercado? Se eu não pagar o mínimo? Se eu conseguir pegar empréstimo para fazer mais dinheiro e não para poder ficar... Aí o cara falou, gente, sabe, a gente vai gerando nas pessoas essa consciência, tanto que depois que terminou a palestra, fez uma filinha, assim, para vir me perguntar coisas, e eu falei, caramba, olha que legal. Legal. As pessoas estão interessadas. Às vezes a gente acha assim, o povo não está interessado. Tá sim, eu sou assim. Enquanto o coração pulsar, tem alguém e eu vou correr atrás de alguém interessado. As pessoas estão interessadas no assunto. Existe uma crueldade muito grande aqui no Brasil, que é esse gap de diferença entre o pobre e o rico. Sim. Quem tem pouco tem bem pouco. E quem tem muito tem bastante. Quando a gente olha para países que são desenvolvidos na educação financeira, o que a gente identifica, assim, percebe? Uma igualdade. Você vê a doméstica que lá, ou a pessoa que trabalha ali no campo, que dirige uma BMW, tanto quanto o dono de uma empresa. E quando a gente vem para cá, essa realidade, a gente sente demais. Então, quando você traz assim, existe uma geração de profissionais como você que parou para estudar a raiz da causa e que percebe que isso é cultural, é uma crença, é uma quantidade de situações que estão enraizadas. Eu acho que nós encontramos a fórmula. Não é verdade? E você é uma pessoa que estuda bastante. Eu queria que você até, estou vendo que já trouxe uma quantidade de livros, compartilha pra gente o que você pensa aí. Dicas de livros? Exato. Dicas de livros para as pessoas que Dicas de queiram mudar a sua mentalidade. conhecimento. O que você... Depois muito você legal. faz aqui. Muito legal. vamos fazer. Você faz esse puxa. Tem vários livros aqui, né? Câmera lá, a gente Aqui, já ó. pode até divulgar. Acho que é essa aqui, ó. Esse aqui, é qual? O Homem O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, Esse livro é ele é bom. clássico, né? Antigo? Eu acho mais que Pai Rico que Pai Pobre, inclusive. Eu acho que O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é um clássico. Ele traz aqui leis, né? Regrinhas de ouro sobre enriquecimento. Feijão com arroz bem feito. Porque dois amigos estavam ali no perrengue, né? E um pedindo dinheiro emprestado para o outro, não tinha dinheiro, falou, poxa, mas o nosso amigo se tornou o homem mais rico da Babilônia, vamos conversar com ele, vamos entender com ele o que ele fazia, né? E ele, sabiamente, tão simples, disse que tirava 10% de tudo que ele ganhava e guardava. E quando esse saco enchia, né? Porque na época não tinha banco, não tinha investimento, eram moedas. Quando esse saco enchia, ele ia lá e fazia mais dinheiro. Ele trocava aquilo por maneiras de fazer mais dinheiro, seja emprestando para alguém, comprando coisa e revendendo. Então, é esse o segredo, né? A gente aprender a viver
um degrau abaixo. Com certeza. Porque o que sufoca a gente, muitas vezes, é a construção de um padrão de vida que não cabe no nosso bolso. É a construção de um padrão de vida, e aí eu não estou falando para a base da pirâmide. Porque a base da pirâmide no Brasil hoje, quase 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500. Então, com esse valor hoje, a gente vai olhar o quê? Para a dignidade mínima dessa família: moradia e alimentação. Além disso, a gente vai ter que olhar uma renda extra, alguma outra situação. Mas para aqueles que já ganham, né, fora dessa base, que às vezes estão construindo um padrão de vida que não consegue sustentar e que às vezes é por status, para mostrar alguém, e está corroendo o seu patrimônio e a sua possibilidade de ter uma vida melhor um pouquinho ali a mais à frente. No Verdade. futuro, para os filhos, sabe? Então, a gente tem essa responsabilidade de avaliar. Um Então, gerenciamento, né, esse de livro velhice. aqui, ele é muito bom. Esse aqui é a única coisa... Deixar essa indicação aqui. Michele tá lendo esse livro. Estou apaixonada. Estou lendo pela segunda vez, tá? Esse livro, ele é maravilhoso porque traz a gente para uma realidade de ter foco. E a gente Verdade. hoje está pulverizado, né? A gente hoje não sabe para Atirando onde pra tudo olha, não quanto é sabe lado. o que assiste, o que compra. Uma loucura. A influência, né, de muitas A pessoas. influência, estão hoje é afetando a hoje era do capacidade. botão, né? Eu aperto um botão, a comida tá aqui, eu aperto um botão, a roupa Todo tá arrasta aqui. pra cima. Então, assim, é isso, ter foco. É o que eu falo. Se você não souber o que é importante para você, alguém vai dizer. Sim. Aí vai ser a sociedade, vai ser o Instagram, vai ser alguém. Então, se você não Verdade. tiver esse direcionamento, alguém vai te... Vou deixar esse aqui por último. Como pensar sobre dinheiro. Ele fala sobre a relação do dinheiro com a felicidade. E ele traz aqui uma coisa muito legal, que ele fala que, na opinião dele, o dinheiro traz felicidade quando ele é transformado em experiência e não coisas. Que legal. Né? Muito bom. É o que Que- eu penso. Me identifico muito com isso. Com experiências e não coisa. Então, assim, se você tiver que comprar uma televisão 4K, ele fala, não compre. Compre uma viagem, né? Que ninguém vai estar no barzinho com os amigos falando, minha televisão tem borda, não sei o quê, tererê, tererê. Ninguém quer nem ouvir. Agora, se você fez uma viagem, teve uma experiência, conheceu uma cultura nova, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem conversar sobre isso, né? Estou muito Então, focada achei nesse projeto aí, viu? Muito legal. Esse aqui é Projeto de Psicologia vida. Financeira. Ele traz histórias Perfeito de também. muitas pessoas e ele é muito legal e ele traz um conceito de fortuna e riqueza. Então, assim, o que é fortuna, o que é riqueza? Riqueza é tudo aquilo que as pessoas conseguem enxergar. É minha roupa, é o carro, é o relógio de marca, são coisas. E a fortuna é aquilo que ninguém consegue ver, a sua conta bancária, por exemplo. Então, o que você Verdade. quer ter mais? Riqueza ou fortuna? Verdade. Muito legal esse Nossa, livro. Esse livro transformou também. Ele é muito bom. E tem esse aqui, Suficiente. Ele traz o conceito, a medida certa para o dinheiro, para os negócios e para a vida. Ele traz o conceito de você tentar entender qual é o seu suficiente para ser feliz. Porque senão a gente passa a vida toda correndo atrás de uma coisa que, de fato, não vai nos tornar felizes. Então, assim, uma vez eu estava atendendo um empreendedor e aí eu falei com ele, que a gente podia pensar em coisas para aumentar o seu faturamento e tal, não sei o quê. Ele falou, não, Paty, peraí. O que eu ganho hoje já é suficiente. Cara, aquilo me trouxe um impacto, porque eu nunca tinha escutado uma pessoa falar que aquilo que ela ganha é suficiente, que as pessoas estão sempre querendo mais. Ele falou, eu só preciso aprender a organizar o que eu tenho, mas o que eu tenho hoje é suficiente, eu tenho uma vida boa. Então, é isso, sabe? A gente encontrar esse suficiente, e nesse livro conta uma história do cachorro. Sabe aqueles cachorros de corrida? Que você solta o coelho e o cachorro vai atrás? Aham. E o cara começa a perguntar pro cachorro, um diálogo com o cachorro. Por que você se aposentou? Você era maltratado? Você não gostava? Ele, não, a gente era super bem tratado, a gente comia super bem, cuidavam muito bem. Mas por que você se aposentou? Ele falou, porque eu descobri que o coelho que eu corria atrás não era de verdade. Uau. Então, assim, sabe, a gente se questionar sobre isso, sabe? Eu acho que a vida é um constante questionamento. Tá muito ligado ao sonho, né? Exato. Porque às vezes o sonho dessa pessoa, que é o empreendedor que você atendeu, era ser suficiente. Assim como tem os sonhos de muitos outros empreendedores que não é. Que às vezes é alcançar algo que realmente dá trabalho e que às vezes vai levar a vida inteira. Porque o sonho é individual. E aí a Exato. gente às vezes... E tá ligado também à capacidade de geração de riqueza e valor e você conseguir através disso alcançar seus objetivos.
Então é legal porque você vê nitidamente, né, nesse exemplo, que existem pessoas que talvez o sonho e a realização disso é alcançar a suficiência. E dizer, Isso. agora tá bom, eu tô Ok. tranquilo, tá tudo bem. E ele vai se sentir realizado com aquilo, porque ele atingiu. Assim como tem outros, por exemplo, que já não tem a ver só com a questão financeira, e sim com a realização de um negócio, de um empreendedorismo, de fazer algo De um diferente, projeto de um maior. projeto, que o valor em si vai ficar em segundo plano. Que vai empregar pessoas, que vai, empregar ajudar outras pessoas, que vai ter famílias. propósito. Totalmente. E a educação financeira não é só para quem, né, assim como empreendedor, não é só para quem não sabe. Mas às vezes o empresário, por exemplo, que tem a ambição de querer crescer, mas que se estagnou por algum motivo, seja por uma capacidade de conhecimento ou limitação de comportamento, ela tem também como estudar mais e entrar dentro dessas mentorias e também desse trabalho que você vem fazendo para conseguir sair do estado onde ela se encontra, para conseguir alcançar um próximo nível, Sim. para conseguir alcançar esses objetivos dele. Então, acho que é legal esse exemplo, porque eu vejo nitidamente a questão dos sonhos, de como isso afeta diretamente a vida de cada um, de Sim. forma individual. E essa aqui, antes de partir, esse livro mexeu muito comigo esse ano. Ele traz ali, né, os 5 principais arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. É um livro puxado. Uau! Demorei muitos anos para ler. Eu comprei esse livro em 2019. Eu não tive coragem de ler, li esse ano. E logo depois que eu li esse livro, eu tive uma situação de UTI, de internação em UTI. E assim, eu conectei muito o que eu pensei, né, nesse livro. E ele fala, né, sobre a importância da gente viver bem, viver o presente, fazer o que tem que ser feito. Se seu sonho é ter uma grande empresa, como diz meu filho, vai lá, mãe, corre atrás de ter aquilo que você está sonhando, né? Porque de fato que a gente tem o momento presente, é o agora, né? Então esse livro ele fala, né, sobre os arrependimentos das pessoas e eu acho que vale a pena a gente ler para refletir sobre a vida no Alguns contexto deles geral. eu não li e vou ler. Vou pegar como indicação. A gente Isso tem que encerrar daqui a pouquinho, mas antes tem aqui um mito ou verdade que é pra gente fechar aí o tema. Legal. Preparamos uma brincadeira. A gente tá aqui. E nós vamos falar algumas palavras que nós preparamos aqui. Você vai dizer se é mito ou verdade e pode explicar em poucas palavras. Quer Pode puxar? ser? Quer puxar? Fala aqui, ó. Começa aqui. Vamos Cartão lá. de crédito é vilão? Mito. Mito. Planilha funciona para todo mundo? Mito. Investir com pouco dinheiro não vale a pena? Não, mito. Vale a pena. Vale a pena? Vale. Falar- Tem que começar, né? Tem que começar. Verdade. Falar de dinheiro em casa evita brigas? Verdade. Isso é verdade. Verdade. Tem que falar, galera. Fale, por favor. Reserva de emergência vem antes de investir? Mito. Pode vir junto. Pode vir junto. Eu gosto do junto. Porque senão eu foco só em construir a reserva e o que acontece. E a recompensa. E o que vem junto. Eu gosto do junto. Um pouquinho para cada. Perfeito. E aí, quem está nos assistindo e que estiver pensando assim, tá, agora eu já sei de tudo isso, mas o que eu faço? Deixa pra gente assim, algumas dicas pra gente ir refletindo. 3 dicas que podem melhorar o nosso relacionamento com o dinheiro hoje. Perfeito. Primeiro, conhecer a sua realidade. Tenha coragem, encare, vai lá, pegue papel, caneta, um dia tranquilo e faça um pente fino nas suas finanças. Um pente fino. Olhar ali os últimos 3 meses, de preferência, não é fácil, é desafiador, mas vai te trazer uma clareza de como você está se comportando com o dinheiro. Eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar, nossa, comprei tanta coisa que não precisava, sabe? Então, fazer uma análise, um raio-x das suas finanças. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, listar seus sonhos e suas metas. Que ele é o combustível, né? Os sonhos e as metas é o passo, né? É um combustível para a gente poder mudar o comportamento e passar a ter uma maneira de lidar com o dinheiro diferente. E terceiro, tem um planejamento financeiro. Perfeito. Eu participo de um grupo de mulheres empresárias e nós estamos lá construindo o nosso mural da vida extraordinária. Ai, que legal. E olha que bacana, porque a gente avalia assim a roda da vida, 7 áreas e tudo que a gente almeja e traz tanta clareza. E agora nós fizemos um comprometimento que é fazer o nosso mural da vida extraordinária em família.
Patrícia, Faz você não todo faz sentido. ideia que, assim, às vezes, um não conhecia um sonho do outro dentro de casa. Acontece muito. Com detalhes, sabe? Então, a partir daquilo ali, o que nós fizemos? Criamos meta. Quando eu pretendo realizar? Como eu vou conseguir realizar? E está sendo assim transformador, porque esse mural ele fica em algum ambiente da casa que é de acesso da família. Eles estão sempre olhando. Então um cobra o outro, um questiona. E eu estou assim, ansiosa porque eu tenho certeza que muitas de nós vamos alcançar. E olha, que tem algumas empresárias que estão tão focadas que os resultados estão sendo extraordinários. Que legal. E justamente porque nós paramos para olhar para dentro de nós e trabalhar essa mudança de comportamento. Perfeito. Sabe? Então, assim, eu quero deixar, como já partindo para o final, uma dica valiosa também. Se você, assim como nós, busca ser melhor a cada dia com as suas finanças, ter um relacionamento de amor, de cuidado e de prosperidade, a minha dica valiosa é: cola em quem já conquistou. Busque uma pessoa que seja referência. E eu quero deixar para você o Instagram aqui na nossa tela, no Instagram da Patrícia Moura, que é uma pessoa que eu tenho a grata alegria de ter no meu hall de amizade, de poder compartilhar de vários trabalhos que ela faz. Participei já do programa dela de TV, do Perrengue, né? Nossa, um canal, eu digo assim, que é uma utilidade pública, porque as pessoas que têm seu trabalho para servir aos outros tem um diferencial muito grande. Aí a gente precisa valorizar. E a Patrícia é uma pessoa diferenciada, é uma profissional que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Quero agradecer muitíssimo por você estar aqui, tá? A Patrícia é bem especial. Eu te agradeço também. Foi incrível o bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse vídeo vai poder aprender muito e também entrar em contato com você, caso queira mudar a sua vida. Agradeço pela oportunidade, né, de poder conhecê-los também melhor, o Vitor, né, só de ver vídeos, assim, de vídeo. Michele, uma parceira, né, admiro muito seu trabalho e agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. E se eu puder deixar um recado final, Claro. né, eu acho que o dinheiro, ele é muito legal, ele é muito maneiro, ele ajuda a gente a realizar muitas coisas na nossa vida, mas é importante a gente também estar atento às riquezas invisíveis, né? Que é aquele almoço em família, aquele momento ali com o filho, com o esposo, com os pais. A vida é curta, passa rápido, né? E a gente tem que estar também aberto, né, a viver dias que não estejam focados só no financeiro, só no dinheiro, né? Tem muita coisa boa também para além disso. Então, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio importantíssimo do Conecta Cash. E assista, compartilhe com seus amigos e que você acompanhe os próximos episódios, que nós teremos muita coisa boa para compartilhar. Tem muita novidade vindo por aí, gente. Por favor, se inscreva no canal, recomende este canal também para pessoas do seu convívio, porque da nossa parte você tem o nosso comprometimento de levar o nosso melhor para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até.